Muito bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje é sexta-feira, dia 18. Muito bem, vários de vocês já devem ter percebido o logo do Grupo Persona. O Grupo Persona é um grupo de estudos e pesquisa por mim coordenado que já existe há mais de 15 anos. E ele trata de questões fundamentais no que concerne a pessoa humana. E uma das características da pessoa humana mais fundamentais é o próprio corpo. O corpo é um elemento indissociável da pessoa humana. Corpo que se apresenta na esfera pública e que, ao mesmo tempo, é o lugar de autonomia privada. Portanto, todas as questões concernentes ao corpo foram estudadas, debatidas no Grupo Persona, gerando vários textos, como, por exemplo, esse texto da aula de hoje, que trata de transplante de órgãos e tecidos do corpo humano. Muito bem. Como é feito o transplante no Brasil, o sistema de transplante no Brasil? Há uma morte encefálica. Essa morte encefálica ela é notificada para a Central de Transplantes, para o Sistema Nacional de Transplantes, e esse Sistema Nacional de Transplantes distribui via SUS os órgãos do DECUIOS. Dessa maneira, então, pela ordem, há uma morte cefálica, há um segundo atestado de morte cefálica, a notificação à Central de Transplantes e depois a distribuição dos órgãos e tecidos. Como é o sistema de transplante no Brasil? Na doação em vida, é possível escolher o receptor de órgãos. Já para a doação após a morte, nem doador nem família podem escolher quem vai receber o órgão. O receptor será, então, o próximo na lista única de espera de cada órgão ou tecido, definida pela Central de Transplantes, da Secretaria de Saúde de cada estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes. É o que havia dito. A morte cefálica, se for o caso, a colheita dos órgãos, vai para o Sistema Nacional de Transplante, Central de Transplantes, e distribuído para quem precisa do órgão. E essa lista ela é administrada pelo SUS, segundo critérios de tempo de espera, urgência e histocompatibilidade. Portanto, o doador em morte não pode escolher quem irá receber seus órgãos. Isso será feito por uma central única e impessoal. A legislação. A Lei 9434 de 97 é a principal norma que dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos para fins de transplante. No seu artigo 1º, ela já dispõe que a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou pós-mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma dessa lei. Portanto, essa lei ela pretende regulamentar todo o processo de transplantes de órgãos e tecidos, em vida ou pós-mortem. Vamos deixar claro aqui que no parágrafo 1º do artigo 1º, afirma-se que a doação de sangue, esperma e óvulo não são abarcados por essa lei. O interessante é que eu já escrevi um texto que foi franqueado aos senhores sobre venda de esperma e óvulo e eu não consegui achar uma tipificação criminal da venda de esperma e óvulo, porque a legislação de transplante de órgãos e tecidos, que aponta ao seu final alguns tipos penais de transplante de órgãos e tecidos, exclui esperma e óvulo do seu escopo. E como não há tipo, isso é dos elementos mais básicos do direito penal, não havendo tipo, não há crime para a venda de esperma e óvulo. Bom, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau inclusive, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Vejam bem, o que esse artigo está dizendo? Que a retirada de órgãos e tecidos de pessoas falecidas depende da autorização do cônjuge ou de familiares, segundo essa linha sucessória. E o doador?
Como é que fica a vontade do doador, se ele quer doar ou se ele não quer doar? Infelizmente, não basta que o doador ou o futuro doador manifeste sua vontade, ainda que por escrito, ainda que registrado em cartório. Se eu vou a um cartório e afirmo lá, em documento público, que eu sou doador de órgãos e tecidos, mesmo assim, o meu cônjuge será consultado e é ele que pode ou não autorizar, a falta do cônjuge dos demais familiares. Portanto, é expropriada do potencial doador a decisão de última vontade de doar órgãos, tecidos, porque a decisão final cabe a cônjuge ou familiares. A redação original do artigo estabelecia a doação presumida até ser revogada em 2001 pela Lei 10.211. O que a lei falava antes dessa Lei 10.211? Que todos eram doadores potenciais, salvo manifestação em contrário. E essa manifestação deveria estar expressa na carteira de identidade civil ou na carteira nacional de habilitação. Ou seja, todos são doadores, exceto por manifestação em contrário, escrita em carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação. Na minha opinião, à época eu avisei que isso iria gerar estigmatização e discriminação das pessoas que se declarassem não doadores. Pois, pouco tempo depois de eu afirmar isso em um congresso, apareceu na capa de uma revista de grande circulação o presidente da Central Única de Transplantes afirmando que quem se declara não doador não deveria receber órgãos e tecidos. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser doador e ser donatário são coisas extremamente diferentes. Mas o que importa é que estava já iniciando o processo de estigmatização. Muito bem, o artigo 9º. É permitido à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes, em cônjuges ou parentes consanguíneos até 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º desse artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Portanto, eu posso dispor gratuitamente de tecidos e órgãos, partes do corpo vivo. Porém, o parágrafo terceiro diz o seguinte: só é permitida a doação referida nesse artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou parte do corpo, cuja retirada não impeça o organismo doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e correspondam à necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Então, há uma limitação bastante séria para a doação em vida, né? Nesse parágrafo terceiro. Vamos pensar a seguinte hipótese. Eu sou um pai e tenho 2 filhas com problemas renais graves. Eu quero doar um rim para cada uma delas. E com essa doação, elas teriam uma sobrevida muito maior e eu iria para a diálise, não tendo que escolher entre 2 filhos. Essa situação parece fantasiosa, mas já aconteceu um caso não de gêmeas, mas de trigêmeas, em que as 3 tinham problemas renais seríssimos e o pai só pôde doar um dos órgãos, fazendo disso uma verdadeira escolha de Sofia. Para qual das minhas filhas gêmeas irei eu doar o meu rim? De acordo com esse artigo 9º, parágrafo 3º, na prática só são permitidos a doação de um único rim ou parte do fígado, porque o fígado se regenera. Então, um pedaço do fígado que é tirado do doador é passado para o donatário e ambos os fígados se recuperam e funcionam na sua integridade. Muito bem. Cuja retirada não impeça o organismo doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável. Além de elidir a autonomia da vontade quanto ao uso do próprio corpo, essa parte do artigo fala de termos bastante variáveis: grave comprometimento, saúde mental, mutilação ou deformação inaceitável. São
termos muito vagos e que podem dificultar, na prática, a doação entre vivos. Portanto, o exercício da autonomia começa no próprio corpo. Quanto mais amplas forem as possibilidades de uso e disposição do corpo, maiores as chances de que a pessoa tenha seu projeto de vida e felicidade realizados. Nesse sentido, a autonomia transcende a noção de intangibilidade do corpo humano, tornando o seu uso uma discricionariedade pessoal. Na minha opinião, portanto, a pessoa poderia doar seus órgãos como bem entendesse, sem os limites da lei. Alijar o doador de uma escolha fundamental do destino de seus órgãos implica em privá-lo do seu mais elementar espaço de autodeterminação. Ainda que bem intencionada, a família não pode, em última instância, suprir completamente a vontade manifestada em vida pelo potencial doador. Contudo, o atual dispositivo de lei coloca inteiramente a cargo da família essa decisão, que nós já havíamos comentado. A morte encefálica. Para a doação de órgãos pós-mortem, utiliza-se o critério de morte encefálica. Nós já discutimos esse critério aqui quanto ao fim da pessoa natural. E é a resolução 2173 de 17 que dispõe sobre os critérios técnicos para a aferição da morte encefálica. Ele estabeleceu protocolos e critérios mais objetivos para esse diagnóstico. Porém, a morte consiste em um processo que põe fim à existência da pessoa. Não é um evento fixo e facilmente determinável. Ao contrário, trata-se de um contínuo em que os órgãos deixam de funcionar aos poucos, em diferentes proporções e momentos. O que comumente se faz é escolher um ponto desse processo e destacá-lo como epicentro da morte. Por exemplo, a morte encefálica, principalmente em razão das necessidades práticas de resposta a diversas situações da vida, exemplo do direito sucessório, transplantes e seguros de vida. Porém, a morte não é só um processo biológico, ela é também um processo cultural e, em muitas vezes, processo religioso, que envolve valores religiosos. A morte recebe influências de valores religiosos, éticos e sociais, o que faz com que a escolha desse momento seja também cultural, podendo-se afirmar que o morrer não é definido apenas pelo biológico. Eu, por exemplo, se eu estivesse em coma irreversível, para mim já poderia ser colhidos meus órgãos e tecidos, sem esperar a morte encefálica. Então, antes mesmo da morte encefálica, havendo coma irreversível, eu já me consideraria doador de órgãos. Pois em uma sociedade que se pretenda plural e aberta às diversas visões de mundo, é de todo ilegítimo fixação de um único e absoluto conceito de morte, como o caso da morte encefálica. Quais que seriam as alternativas? As diretivas antecipadas de vontade, que nós já estudamos, seja o mandato duradouro, seja o testamento vital, e a morte encefálica é uma norma supletiva, portanto, salvo manifestação em contrário, aplica-se a morte encefálica. Havendo manifestação em contrário, diante de um certo balizamento de tempo, a pessoa poderia ser considerada morta, dada a vontade da própria pessoa. Por exemplo, como eu disse, eu gostaria de ser considerado morto ou ter um fim a minha pessoa natural com o coma permanente ou coma irreversível. Isso parece um pouco estranho inicialmente, mas nós devemos lembrar que a morte encefálica é simplesmente um ponto do processo de morrer. Quando há a morte encefálica, os órgãos ainda estão vivos. O coração está vivo, os rins estão vivos, os pulmões estão vivos. Portanto, a morte encefálica é um ponto destacado e com certa discricionariedade, e que poderia ser alterado pela autonomia da vontade do decujus. A venda de órgãos. A legislação brasileira permite apenas a disposição gratuita de órgãos e tecidos. A venda de órgãos é criminalizada pela própria Lei 9434. Como eu disse, essa lei não inclui sangue e esperma. Porém, uma vez fundamentada a ideia do livre uso do corpo, não se verificam, a princípio, motivos suficientes para embasar a vedação absoluta da venda de órgãos e tecidos, ou para se restringir à prática da doação.
Afinal, se o ordenamento jurídico existe pela e para a pessoa humana, deve-se ter em conta que a tão propalada dignidade envolve, inexoravelmente, a capacidade que os indivíduos têm de construir projetos de vida para si. Nesse contexto, o corpo, como elemento indispensável para a existência da pessoa humana, deve ser inserido nesses projetos pessoais, passível, portanto, de manipulação e modificação. Assim, o eixo argumentativo deve se deslocar. Por que permitir para? Por que proibir? Então, eu estou aqui colocando a situação no extremo. De quem é esse corpo, afinal? De quem é esse corpo, afinal? Se eu quero vender um rim, qual que é a grande oposição ética? A quem eu estou prejudicando, senão a mim mesmo? Portanto, no meu entender, essa deve ser também uma escolha individual, vender ou não vender órgãos. Portanto, na minha opinião, os rins poderiam ser vendidos, um rim poderia ser vendido, um pedaço de fígado poderia ser vendido e assim por diante. Mas esse é um tema extremamente complexo, com argumentos contrários muito contundentes, mas eu apresento esse argumento de quem é esse corpo, afinal. Muito bem, essa é uma matéria apaixonante, que demanda grandes estudos, grandes reflexões sobre pessoa humana, fim da pessoa humana, autonomia corporal, etc. E eu espero que os senhores leiam a bibliografia complementar após essa exposição brevíssima acerca de transplantes de órgãos e tecidos do corpo humano no sistema jurídico brasileiro. Muito obrigado.